Irmãos, eu quero compartilhar um texto no livro de Apocalipse, no capítulo 2, tem a ver com o tema que nos foi dado, que diz respeito ao fervor espiritual, mantendo o fervor espiritual na caminhada. E eu queria estar refletindo nessa noite com os irmãos algumas questões, e conhecendo, refletindo esse tema a partir da realidade de uma igreja lá na Ásia Menor, que foi a igreja de Éfeso, uma igreja que teve problema nesta área do fervor espiritual, e eu penso que nós podemos aprender algumas lições com esta igreja. Então, Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, suplicamos a tua graça, suplicamos que abençoes cada homem, cada mulher, cada pessoa que aqui se encontra, através da tua palavra. Ensina-nos, encoraja-nos, adverte-nos, ó Deus, e governa as nossas vidas mediante a tua palavra. Te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o estudo dessas cartas, ele sempre desperta em nós um senso de reverência. Essas cartas, elas têm um tom solene. Ela, em sua introdução, no capítulo 1, ela faz um relato do Cristo glorificado, exaltado. E esse Cristo, entre outras coisas, ele tem olhos como chamas de fogo, ele conhece todas as coisas, ele passeia no meio da igreja, ele conhece a realidade da igreja, além daquilo que nós podemos ver. Ele exorta essa igreja, encoraja, adverte solenemente, de modo que meditar nessas cartas sempre desperta em nós um senso de temor e de reverência diante de Deus, e nos leva a um autoexame das nossas vidas. Essas cartas servem para que a igreja faça um autoexame e para que cada cristão analise a sua vida à luz do seu ensino. E esta igreja, particularmente, que nós queremos estudar nessa noite,
era uma igreja exemplar em muitos sentidos. Era uma igreja dinâmica, era uma igreja que tinha boa doutrina, era uma igreja que tinha muita atividade, mas essa igreja, ela falha exatamente neste ponto que é o tema deste congresso de homens, o fervor espiritual. Eles perderam o fervor espiritual. E apesar de perderem esse fervor, eles continuavam sua vida, seus trabalhos, suas labutas, suas atividades, mas o amor havia esfriado há muito. E é sobre essa realidade que nós queremos estudar nessa noite. A advertência que é dada, que é feita a nós a partir dessa carta. A solução de Deus para resolvermos este problema. O encorajamento para termos o fervor que se espera que tenhamos. Para que a gente compreenda essa mensagem, primeiramente a gente precisa entender o contexto em que essa igreja está inserida, que é a cidade de Éfeso. Há muitas coisas que a gente poderia observar sobre a vida dessa cidade. Ela era uma cidade rica, ela era uma cidade em que a cultura florescia, ela era, sobretudo, uma cidade marcada por uma religião distorcida, era marcada por idolatria. Essa cidade tinha um templo a uma deusa, a deusa mãe, chamada Diana, e esse era um templo grande, do tamanho de 2 estádios de futebol dos nossos dias. Esse templo era a marca da imoralidade, da idolatria que havia nessa cidade. Nesse templo ocorria prostituição, nesse templo havia a ampla adoração a Diana, havia prostituição, o templo servia até mesmo como um refúgio para assassinos. Criminosos poderiam se refugiar naquele templo e ali estariam resguardados. Nesta cidade também, e nesse templo também existia o culto ao imperador e o culto a Roma, a deusa Roma. Domiciano era adorado como Deus. Nessa cidade havia um forte tom político, de modo que os prefeitos romanos obrigavam as pessoas a fazerem uma profissão de fé, que era a seguinte: César é Senhor. Idolatria, também misticismo. Era uma cidade marcada pelas artes mágicas. Culto ao imperador. Política forte no seio daquelas pessoas. Um senso de adoração. Políticos adorados como deuses. Essa era a realidade em que estava inserida a igreja de Éfeso, mas em um ambiente completamente pervertido, em um ambiente imoral, em um ambiente marcado por trevas espirituais e morais. Deus faz surgir uma forte igreja. O evangelho é pregado. Alguns líderes importantes da igreja passaram por ali. O apóstolo Paulo, Áquila, o próprio João, que escreveu o Apocalipse, segundo a tradição,
também foi bispo ali em Éfeso. Timóteo pastoreou essa igreja. Portanto, no meio de um ambiente marcado pelo distanciamento de Deus, pela perversidade moral, Deus faz surgir uma igreja zelosa, fervorosa, santa, gente piedosa, gente temente a Deus, gente caracterizada por um fervor espiritual genuíno. Isso é obra de Deus. A igreja de Deus, ela não depende de circunstâncias externas favoráveis. Ela nasce pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, e ela deve ser um testemunho eficaz e poderoso do reino de Deus, onde ela se encontra. É desse povo, é dessa igreja, é desta cidade que nós estamos falando. Vamos observar então, com mais alguns detalhes, essa carta. Observemos então o remetente dessa carta. O versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Em cada uma dessas cartas, Jesus, ele faz uma autodesignação. Ele faz uma revelação de si mesmo, e essa revelação de si mesmo se relaciona com algum aspecto daquela igreja para a qual ele está se dirigindo. João, portanto, escuta a mensagem dirigida à primeira igreja, igreja da qual ele foi bispo. E 2 coisas se dizem sobre Cristo, ou Cristo diz sobre si mesmo. Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, que são os mensageiros da igreja. Ele cuida dos seus ministros. Ele tem esses ministros na palma da sua mão direita. Eles estão guardados. Eles experimentam os cuidados de Deus. Mas ele também se manifesta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros são as 7 igrejas. Aqui, a igreja de Éfeso. Cristo, portanto, se revela como aquele que passeia, que vê, que conhece a realidade de cada pessoa. Ele passeia por entre os bancos da igreja. Ele está presente na reunião de líderes da igreja. Ele está presente na sociedade dos homens. Ele está olhando, ele está vendo, ele está vigiando, e ele conhece com profundidade tudo o que se passa. Ele conhece o que é verdade sobre essa igreja. Ele conhece o que é uma falácia. Agora eu quero que você observe o seguinte: as 2 imagens aqui apresentadas, candeeiro ou candelabro e as estrelas. O anjo da igreja, sua liderança, seu mensageiro, e também a igreja, os seus membros. As 2 palavras nos trazem à memória ou à mente a ideia de luz. E Cristo passeia no seio da sua igreja. Portanto, a luz emana do Cristo, que disse: eu sou a luz do mundo. Ele nutre, alimenta, encoraja os seus mensageiros, que são as estrelas,
que por sua vez anunciam com fidelidade a mensagem do Evangelho, pregam, ensinam, exortam, corrigem. A igreja, que é candelabro, candeeiro, a ideia é de luz. A cidade está em densas trevas, a cidade está moralmente destruída, mas a igreja é luz. A cidade está se decompondo moralmente, mas a igreja é a luz do mundo. A luz irradia de Cristo, a luz também alcança os ministros, os mensageiros, e por eles a igreja. E a igreja se torna um testemunho poderoso para o mundo. Um dos problemas que a gente percebe quando a gente estuda essas cartas é que muitas vezes a igreja toma a forma do mundo. A igreja foi chamada para influenciar o mundo, para iluminar o mundo, mas muitas vezes o mundo influencia a igreja. Há uma inversão. Quando nós adotamos modelos, práticas, atitudes do mundo, nós deixamos de exercer a nossa função no mesmo. Algumas vezes eu fico observando, irmãos, o que acontece no seio da igreja. E às vezes o que acontece na igreja é um testemunho pior do que o testemunho do mundo. Quando eu vejo jovens cristãos se namorando, noivando, casando com pessoas que não conhecem o Evangelho. Você está casado assim? Influencie, abençoe a vida do seu cônjuge. Mas você é solteiro? Não faz sentido. Quando eu vejo famílias cristãs, maridos, mulheres, se separando no seio da igreja, tanto quanto no mundo, há uma inversão. O mundo está influenciando a igreja. Quando as pessoas se divorciam com a maior facilidade do mundo, elas deixaram de ser um candeeiro, seus líderes deixaram de ser uma estrela, um mensageiro de Deus, se tornaram mundanos. Quando o crente, que deve ser luz, influenciar, ser instrumento de Deus numa cidade que se corrompe, se transforma em ativista político, ele errou o alvo. Eu penso que nós temos que defender verdades. Eu penso que nós não devemos ficar calados quando o erro aparece, está evidente. Mas, irmãos, Deus nos chamou para sermos luz. Deus não nos chamou para sermos ativistas políticos. Seja um ativista político e no máximo você conseguirá ser igual ao mundo. Seja a luz do mundo e você transformará essa sociedade. Portanto, o que nós precisamos é de fervor espiritual. Nós precisamos de uma vida que transpareça as verdades do Evangelho. Nós precisamos encarnar as verdades do Evangelho e sairmos para o mundo. A igreja como um candelabro. Seus ministros anunciando a verdade, alimentando, nutrindo o rebanho. A igreja influenciando o mundo. Você pode dizer amém? Amém. Quais são as virtudes, então, que Cristo vê nessa igreja? Ele está passeando, ele conhece, ele vê. Primeiramente, aquela é uma igreja que se destaca por sua pureza doutrinária.
Conheço as tuas obras. Que obras? Tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa é uma igreja atuante, dinâmica, e nisso ela deve ser copiada por todos nós. Essa é uma igreja que ama a doutrina. Essa é uma igreja que ama conhecer as verdades bíblicas. Essa é uma igreja que tem um senso profundo de discernimento para perceber o erro onde ele se encontra. E dessa forma, esses cristãos que foram instruídos por Paulo, lembra lá em Atos, ele se reúne com os presbíteros, olha, vão surgir lobos devoradores do vosso meio, que vão querer destruir o rebanho. Esses cristãos se apegaram à sã doutrina. E eles lutavam com os falsos mestres. Eles lutavam com os falsos apóstolos. Eles lutavam com o erro que vinha atacando a igreja. E essa não era uma luta simples. Essa era uma luta árdua. A palavra usada para labor significa trabalhar até a exaustão. A igreja sempre foi e sempre será atacada pelo inferno. Ora o diabo ataca a igreja com falsas doutrinas. Ora o diabo ataca a igreja através da imoralidade. O diabo ataca a igreja de diversas maneiras. Porém, aqueles cristãos tinham duas marcas diante dessas lutas. Primeiramente, eles trabalhavam. Eles lutavam contra tudo isso. Em segundo lugar, eles eram perseverantes. Eles não se deixaram levar pelo erro. Essas coisas, irmãos, são constantes. Às vezes o pastor, a liderança da igreja, percebe que tiveram uma vitória sobre um erro que estava penetrando, sobre um mal que estava se apossando da igreja. E ele começa a louvar a Deus, mas ele fica meio desconfiado, e ele diz: qual será a próxima? E não demora muito para que sutilmente outras coisas comecem a aparecer. Isso causa estresse, isso causa luta, mas ele persevera, a liderança persevera, os membros perseveram na sã doutrina. No versículo 3 diz assim: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Nessas questões, irmãos, nós devemos imitar prontamente a igreja de Éfeso. O tempo todo a gente vê, às vezes não necessariamente falsas doutrinas, mas uma doutrina light. Às vezes, movimentos atraem o público com uma mensagem fácil. Multidões vão porque não está pregando a cruz. É um ativismo religioso. E esses crentes estão perseverando firmes. Uma segunda marca, ou virtude dessa igreja, é o rigor moral. Não podes suportar homens maus. Essa é uma marca da igreja. A igreja é comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é santo. Deus é justo. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Ele nos dá uma lei que é boa, que é santa, que é justa. Ele nos dá mandamentos. Ele nos dá o seu Espírito para nos capacitar a viver esses mandamentos. E quando homens maus, perversos,
surge em nosso meio. Diz o texto: não pudestes, ou não podes suportar homens maus. Observe, irmãos, que essa igreja, ela é louvada por sua intolerância. Quando nós convivemos tranquilamente com o mal, com o erro moral, e até defendemos o erro, alguma coisa grave está acontecendo conosco. Há um erro grave em nosso cristianismo. A Bíblia diz que Ló era um justo, e uma das marcas de sua justiça era a sua angústia diante da perversidade de Sodoma. Ele afligia o seu coração, mas hoje nós encontramos crentes, gente com 10, 20 anos de igreja, abrindo seus lábios para defender o erro, defendem o mal, mas o texto louva, Cristo louva a sua igreja por sua intolerância para com o mal. Não há por que se tolerar a imoralidade. E nisso, essa igreja é louvada e é padrão para todos nós. Qual então o problema dessa igreja? Qual o seu pecado? Está no versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É o tema que foi proposto pelos irmãos. A igreja tinha muitas obras, a igreja era perseverante, a igreja tinha rigor moral, porém, a igreja havia esfriado o seu amor. Aquele fervor que um dia ocorreu, que um dia existiu no seu coração, ele deixou de existir. Irmãos, muitas pessoas têm utilizado de ilustrações para esse fato. Uma ilustração muito eficaz é a do casamento. Há jovens casados aqui, né? E há também pessoas com seus 20, 30 anos, talvez mais. E quando a gente casa, o nosso amor, ele é um amor em ebulição, né? Quando a gente casa, os primeiros meses, a lua de mel, primeiro ano, é amor fervendo, é a alegria de estar junto, é o prazer, né? A satisfação, você está tomado por um sentimento de satisfação imensa. Mas aí vem os filhos, 1, 2, quando você é mais puritano, 3, 4, 5. E aí vem o trabalho que está um sucesso medonho. A empresa está indo de vento em popa. E você vai se ocupando cada vez mais. Você vai envelhecendo e a visita ao médico se torna mais e mais constante. Com o passar do tempo, você acorda e você olha para outra pessoa e diz: quem é você? Não te conheço. O que está acontecendo com a igreja aqui é mais ou menos isso. Eles estão fazendo todas as coisas corretamente. Eles estão zelando pela sã doutrina, eles vão para a igreja, eles trabalham, porém aquele fervor espiritual que houve no início, eles já não experimentam mais. Irmãos, algumas vezes, certamente os líderes, os pastores, em seus gabinetes, já perceberam o seguinte: muito do fracasso de muitos crentes que nos procuram para conversar, nada mais é do que a fraqueza em sua vida devocional.
Eles não leem a Bíblia como quem espera Deus ouvir. Eles não oram como quem está falando com Deus e na presença de Deus. Eles não saem do seu momento com Deus com a sensação de que falaram com Deus. Sua devoção é fraca, sua vida com Deus é fraca, tudo mais será um fracasso. Eles pecarão, eles não irão longe. Muito do fracasso da vida espiritual de muitos cristãos é porque eles de fato não possuem uma vida devocional rica, apropriada, não possuem devoção a Cristo, não leem suas Bíblias com fervor, não oram com fervor, não têm comunhão com os irmãos, alegria na comunhão com os irmãos. Então o que Jesus está dizendo é: vocês têm um monte de virtudes, porém tem uma coisa muito grave acontecendo. Vocês deixaram o seu primeiro amor. Vocês esfriaram na fé. Vocês têm ortodoxia, têm uma doutrina bela, mas vocês não têm vida. Vocês não têm vida. E é isso que nós queremos nos propor a tratar nessa noite. Qual a solução que Cristo apresenta para a sua igreja? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, verso 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Portanto, irmãos, diante dessas questões, nós precisamos fazer algumas coisas. Primeira coisa que nós devemos fazer: lembrar. Lembra-te de onde caíste. Esse é um passo simples. Onde foi que eu errei? O que é que eu fazia que eu abandonei? Qual foi o momento exato em que eu me equivoquei no caminho? Lembre-se dos momentos em que você creu em Cristo, o seu fervor, o seu zelo, as suas experiências com Deus. Lembre de onde Cristo te tirou. Lembre do lamaçal do pecado em que você estava. Lembre-se do zelo que você tinha. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti, eu era jovem e eu tinha uma timidez muito grande, e eu ganhei uma Bíblia de bolso, uma Bíblia pequena, eu colocava no bolso, temendo a família, alguma coisa que não queriam que eu fosse crente. Mas eu comecei a ler a Bíblia com uma sede extraordinária, e eu comecei a marcar tudo que eu achava interessante. E eu lembro que uma vez eu olhei assim para uma página da Bíblia e digo: não adiantou marcar, porque estava praticamente tudo marcado, tudo era interessante, tudo tinha vida. Antes eu lia a Bíblia, mas agora é diferente. Agora a Bíblia está falando para mim, agora esse é o livro mais importante que existe. E o que Jesus está dizendo é: lembre desses momentos, lembre das coisas boas que você viveu. Segunda coisa, arrependa-se. Penso, irmãos, que nós temos muito do que nos arrependermos. O arrependimento não é aquela coisa que acontece uma vez no início da vida cristã e que nunca mais se repete. Um dos momentos que eu acho mais precioso no culto, isso depende da liturgia, mas que nós adotamos lá na igreja que pastoreamos, é o momento de contrição. Nesse momento nós reconhecemos a nossa condição, confessamos os nossos pecados, renovamos a nossa aliança para com Deus. Amém? Arrepender-se. Arrepender significa abandonar o erro, abandonar o pecado. A igreja muitas vezes tem vivido de um modo mundano, relacionamentos com o mundo, alianças mundanas, imoralidade.
Só há um remédio: arrependimento profundo, reconhecimento de que nós desonramos a Deus, vivemos impiamente, e cada pecado que praticamos contra Deus merece a sua ira, o seu juízo. Não há outro caminho para nós a não ser o arrependimento constante, cotidiano. Pecamos diariamente, portanto, nos arrependamos também diariamente. Quando nós não sentimos os nossos pecados, quando eles não ferem a nossa consciência, o fervor já se foi, o amor a Cristo já não existe. Terceira coisa, repetir o que você já fez um dia. De repente, volta à prática das primeiras obras. Isso requer uma decisão de sua parte. Isso requer uma decisão: eu vou fazer essas coisas. Coisas que eu já fiz, que eram boas, que eram proveitosas, por alguma razão pecaminosa, deixei. Vou retomá-las, vou aperfeiçoá-las. Tem coisas que Deus exige de nós, que nós façamos. Se você está vivendo de algum modo enlaçado em um pecado, você não precisa sentir alguma coisa especial, você não precisa de uma experiência espetacular, você precisa arrepender-se e abandonar o pecado e voltar a praticar aquelas coisas de outrora. Mas não somente isso, você deve permanecer. Aquelas coisas boas, continue. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. É forte, né? Deus dizendo, olha, Jesus dizendo: vocês têm uma coisa favorável, vocês odeiam. Vocês odeiam algo. A gente está acostumado a dizer: Jesus é amor, Deus é amor. E Jesus diz assim: ó, eu também odeio essas coisas. Que obras eram essas? A imoralidade, o mundanismo. Eu odeio. Você não tem exatamente que odiar as pessoas, mas as suas obras. E se essas pessoas estão no seio da igreja, repreende-as para que se consertem. Se não, afasta-as. Eu odeio essas coisas, Jesus. Então continue com a sã doutrina, continue pondo à prova os falsos apóstolos, continue pregando a verdade. Aquilo que é bom, você tem que fortalecer. A imoralidade é algo terrível. Os nicolaítas. E você deve permanecer nessas questões. Qual é, então, o alerta? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos? O fato, irmãos, é que o Espírito fala às igrejas. Amém? Todas as vezes que a Bíblia é exposta com fidelidade, o Espírito fala à igreja. A questão é: você tem ouvidos? Talvez alguns aqui não tenham ouvidos. Talvez alguns não tenham interesse nas coisas espirituais. Deus fala. Você tem ouvidos? Sempre que eu vejo essa expressão, eu lembro que uma vez eu estava lá em Recife, eu estava com vários problemas gástricos, e eu fui no médico, fiz um monte de exames, e eu acho que o médico estava até aborrecido já, de tanto exame e tanta doença. E o diagnóstico envolvia, que eu me lembro, gastrite, duodenite, esofagite, tinha mais alguma coisa, mas eu não lembro. Ele pegou, mostrou todos os problemas, passou a medicação, e no fim da conversa ele disse: agora é com você. Agora é com você.
assim também Jesus. Esse é o problema, falta de fervor. O problema de vocês é a falta de zelo. Mas quem tem ouvidos, faça isso. Lembra-te, arrepende-te, pratica as primeiras obras, permanece naquilo que é bom. E por fim a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida que Adão perdeu. Depois do pecado, ele é expulso do jardim, não pode comer para não viver eternamente numa condição de pecado. Mas essa árvore que foi perdida, ela é reencontrada para o vencedor. Ao vencedor, quem é o vencedor? É aquele que vive uma vida com fervor, que serve ao Senhor zelosamente. Quem é o vencedor? É aquele que, em vez de se adequar ao mundo, transforma-se numa luz para esse mundo. É aquele que não permite que o mundo esfrie e retire a sua vontade de Deus, mas que luta, se fadiga, que persevera e que, em obediência ao Espírito de Deus, atenta para a sua palavra e tem a sua chama acesa mais uma vez. Amém, irmãos? Portanto, que Deus, em sua misericórdia, nos ajude. Que sejamos cuidadosos com aquelas coisas que retiram de nós o fervor espiritual. Que lembremos que todas as coisas que possam ser feitas, se não forem acompanhadas de zelo, de serviço zeloso, de amor a Cristo, de devoção a Cristo, de amor pelas Escrituras, de comunhão com Deus em oração, se essas coisas não existirem, tudo mais é vão e há uma ameaça de que Deus tiraria o candeeiro. De fato, em Éfeso não há mais igreja. Na verdade, até a cidade foi destruída e tudo que existe lá é um memorial ao apóstolo João.